Esse último capítulo de Isaías tem por objetivo três coisas: qualificar quem é que treme diante da palavra do Senhor e dizer que eles têm herança da parte de Deus, dizer que eles vão escapar da ira vindoura, que eles não serão julgados e destruídos como serão os demais, e por fim, que eles farão parte de um povo universal que será juntado diante do Senhor naquele grande dia. Lembra de Apocalipse? Então todos os povos, raças e nações estarão diante do Cordeiro. Essa é a ideia de povo, que aquele que treme diante da palavra do Senhor será um daqueles que estará nessa reunião universal, naquele grande dia. Então o capítulo final de Isaías tem como objetivo essas coisas que nós colocamos aqui, tá? Confirmar quem são os eleitos e o que há de acontecer com eles, tá? Vamos lá. Ao mesmo tempo, você vai ver que o capítulo 66 ele caminha entre bênção para os eleitos e maldição para os não eleitos, né? Ou seja, bênção para aqueles que tremem diante da palavra do Senhor e maldição para os que não tremem. Então, olha só como isso aqui está nesse nosso primeiro trecho aí de 1 a 4. Deus vai falar que não é, olha só, Deus vai falar que não é ir à casa dele e praticar rito religioso que faz de alguém eleito. Que o fato de alguém estar num templo dizendo prestar culto a Deus não é o que chama a atenção de Deus propriamente. A gente vai entender por quê. Segundo, o olhar de Deus está naquele que tem reverência para a sua palavra. Isso aqui, a gente vai ver isso aqui. Isso aqui é muito importante. Deus não está olhando para quem está na igreja, no templo. Deus está olhando para aquele que tem coração sincero dentro do templo. Então Deus não aprova só uma pessoa porque ela está numa igreja. Deus aprova a pessoa que tem um coração sincero dentro da igreja. E é disso que Isaías vai falar. Aqui ó, ponto A2. Portanto, estar na casa de Deus não cumpre automaticamente uma função aceitável. Só porque você vem à igreja, não quer dizer que você é aceitável diante de Deus. Esse é o ponto. E agora o ponto aqui, ó. O ponto final, P2. Deus rejeita aqueles que rejeitam a sua palavra. Então veja, Deus aceita aqueles que na sua casa tremem diante da sua palavra. E Deus rejeita aqueles que na sua casa rejeitam sua palavra. Deu para entender? Está todo mundo na casa de Deus, não é? Quando a gente vem aqui cultuar Deus no domingo, tem um monte de gente, não tem? Então, aqui dentro, quando Deus olha para o povo que está dentro da igreja, Ele está rejeitando uns, se eles rejeitam a Deus no coração, mesmo que eles estejam dentro da igreja, e está aceitando a outros que creem de coração em Deus e se submetem à palavra dele, estando eles na igreja. Então essa é a ideia aqui, tá? O Isaías está querendo deixar bem claro quem são os eleitos de Deus que vão usufruir do novo céu e nova terra, para que ninguém seja enganado, para que a pessoa não pense assim, ah é? Então quer dizer que se eu ficar na igreja aqui, eu vou herdar o novo céu e nova terra. Aí Deus vai dizer assim, ó, não é bem isso, não é só estar na igreja. Isso aqui é muito importante, né? Porque a maioria das pessoas pensa que é só estar na igreja. Se está afiliado na igreja, está com o céu garantido. Deus fala assim, não, é preciso mais do que isso. É isso também, mas é mais do que isso. Ok? Então esse é o ponto aqui. Vamos ver como é que começa então a primeira parte aqui, a casa, e essa casa aqui é a referência à casa de Deus, ao templo. A casa não é a coisa mais evidente ao olho divino, não é a coisa que Deus está mais preocupado com ela. Olha só, só para a gente, antes da gente entrar no versículo, vamos ler o versículo, mas eu quero fazer uma introdução depois. Olha só, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Até aí. Irmãos, vamos fazer uma rápida recapitulação da casa de Deus, a ideia de templo, de tabernáculo e templo. Salomão, vocês se lembram? Salomão construiu o templo ao Senhor, a casa do Senhor, lembram-se? Esse desejo nasceu com Davi, lembram-se? Davi queria construir uma casa para Deus, aí Deus disse, não, você não vai, porque sua mão está coberta de sangue, quem vai fazer isso é seu filho. E aí Salomão, ele construiu a casa, a gente já passou por isso recentemente, né? No início de 1 Reis, ali a gente viu a construção do templo. Mas Salomão, quando fez, desde
desde quando ele fez a casa, ele sabia que Deus não podia habitar ali, que aquela casa não podia limitar Deus, que Deus era maior do que aquela casa. Isso fica claro quando Salomão ora, lá em 1 Reis, da dedicação do templo, e ele diz assim, olha, mas de fato, olha o que Salomão diz, mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar a casa em nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejasse edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em resolver em teu coração. Todavia tu não edificarás a casa, porém teu filho, o que descenderá de ti, ela a edificará ao meu nome. Então veja, o ponto é, quando Salomão, Sofia e Bia, quando Salomão foi construir a casa, como ele construiu a casa de Deus, ele já sabia que aquela casa não poderia conter a Deus. No dia que ele fez a oração, ele disse, Senhor, o céu não pode te conter, nem o céu dos céus pode, quanto mais essa casa. Então Salomão, ele nunca fez a casa achando que a casa era o tamanho, Deus era o tamanho da casa. Ele sempre entendeu corretamente que Deus era muito maior. Ok? Esse é o ponto. Salomão, aí você pergunta assim, mas por que então Salomão fez a casa? Você entendia que Deus não precisa de uma casa humana. Porque Deus disse a Davi que aceitaria a casa, não que Deus precisasse dela, mas que Deus viu boa intenção em Davi em construir, que aceitaria, e Deus disse a Davi que Salomão é que faria. Então Deus fez uma promessa a Davi que Salomão ia levantar, e Salomão está cumprindo a promessa que Deus fez a Davi. Olha aí, lá em 1 Reis 8:24 diz assim, Salomão continua a oração dizendo assim, que cumpriste, a promessa que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, e o que lhe prometeste. Ou seja, o que Deus prometeu a Davi? Que o filho dele, de Davi, construiria a casa. E aí Salomão diz assim, ó, pessoalmente, o disseste a meu pai, pelo teu poder, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Então Salomão diz assim, Senhor, eu sei que essa casa aqui não pode te conter, mas eu sei também que o Senhor se agradou do desejo de meu pai de fazer uma casa para o Senhor, e o Senhor disse a ele que antes que levantaria a casa. Então hoje se cumpriu a tua palavra que o Senhor disse ao meu pai, que uma casa seria levantada em teu nome. Então deu para entender? O propósito de Salomão em levantar a casa nunca foi limitar a Deus, ele sempre entendeu que Deus era maior que a casa, mas o propósito de Salomão foi cumprir a promessa de Deus, que Deus havia feito a Davi, que o filho dele levantaria uma casa em nome dele, e Deus se agradou disso. Tá? Não porque Deus precisasse da casa, mas da vontade de Davi, de Salomão, de honrar a ele com uma casa. É que nem mais ou menos nem o dízimo. Deus precisa do meu e do seu dinheiro? Claro que não. Mas ele se agrada da nossa gratidão em dar? Se agrada. Mas ele não precisa. Mas ele fica feliz de nós honrarmos com nossos bens, com o que é limitado nosso, com o que nós damos valor. Nós damos valor para dinheiro. Deus não precisa disso. Ele é dono do ouro, da prata, de quem oferta, ele é dono de tudo. Mas ele fica feliz de nós procurarmos agradá-lo com aquilo que é valioso para nós, mesmo que para ele não faça tanta diferença. Mas para nós para nós, a sociedade, o dinheiro é um Deus, né? Então tem muito valor, não tem? O dinheiro na nossa sociedade não tem, porque é chamado mamon, Deus dinheiro. Mas nós abrimos mão disso e damos para Deus. Deus se agrada disso, mas não que ele precise do dinheiro. É uma coisa, Deus se agradou da casa oferecida em nome dele e resolveu habitar ali, mas não é porque ele precisa de uma casa. E daí a ideia do versículo. Olha o versículo como tem a ver com isso. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, versículo 1 aí, e a terra o estrado dos meus pés. Ou seja, o meu trono não é o trono lá da casa que Salomão levantou para mim. O meu trono é o céu. E sabe onde é o descanso do pé que eu coloco? O meu pé para pisar, o descanso dele, sabe o que é? É a terra. Olha a grandeza de Deus. A terra é o lugar onde meu pé pisa. Então como é que uma casa poderia, Milene, presbítero Marcelo, Tiago, como é que uma casa poderia conter a Deus se a terra é o lugar, por assim dizer, que Deus pisa, que ele descansa o pé dele?
Então a ideia aqui é interessante. Só nesse texto aqui fala que a terra é o estrado dos pés de Deus. Só nesse texto. Em 2 outros textos, a Bíblia diz que a arca era o estrado dos pés de Deus. Dentro do templo, a arca era o estrado, o trono de Deus. As duas coisas as duas ilustrações falam de coisas diferentes. Quando eu coloquei aqui, quando em 1 Crônicas 28:2 e nos Salmos 92 e 132 falam da arca como estrado dos pés de Deus, está dizendo que Deus se agradou de habitar no templo, de fazer dele o lugar da sua habitação. Isso quer dizer o quê? Que Deus quer ter comunhão com o seu povo. Então ele se agradou de morar no meio deles, na casa que construíram para ele. Então os textos que falam da arca como estrado dos pés de Deus, estão falando de comunhão de Deus com o homem. Deus veio morar na casa que vocês fizeram para ele. Aqui fala de outra coisa, que não exclui a primeira. Aqui fala da grandeza de Deus. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: quando eu falo que a arca é o estrado dos meus pés, eu estou dizendo que eu me agrado, eu tenho prazer de estar com vocês, de morar no meio de vocês. Mas quando eu falo que a terra é o lugar que eu piso, eu quero dizer que eu sou muito maior do que qualquer casa que vocês poderiam erguer. Então essas duas coisas são verdades sobre Deus. Que Deus se agrada em estar em nosso meio, que Ele está nós estamos diante dele, Ele tem a sua presença aqui. Só que ao mesmo tempo isso não limita Deus. Deus é maior do que isso. Essa é a ideia. Deu para entender? Estão acompanhando direitinho? Ok? Vamos lá. Agora olha a pergunta que Deus fala. Primeiro então ele fez uma afirmação: o céu é o meu trono e a terra está nos meus pés. É uma afirmação. Agora olha a pergunta: que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? A ideia aqui é o seguinte: a ideia do texto é: qual é o lugar apropriado que eu more? Tem alguma casa que me caiba? Então é uma pergunta retórica. Você olha, que casa poderia se adequar a mim? Que casa me caberia? Essa é a pergunta aqui. Que casa vós me edificareis? Para que me caiba. E qual é o lugar do meu repouso? Então veja, meus irmãos, aqui tem a ideia de um grau de perplexidade, né? Como se Deus estivesse perplexo assim. Vocês vão tentar construir uma casa para mim, né? Como é que eu posso caber numa casa? A ideia é que a casa poderia desaparecer facilmente, se Deus viesse sobre ela, uma casa feita por mãos humanas. Então a ideia é o seguinte: Deus não está rejeitando o templo, até porque Deus aprovou, lembra-se? Tudo que aconteceu no templo, feito sinceramente, Deus aprovou, e Ele colocou o coração dele no templo. Lembra que Ele fala lá, depois de que Salomão edifica, consagra o templo, Deus fala assim que aquela oração que se fizesse no templo Ele ouviria, e que os olhos dele estariam sempre atentos. Então não é que Deus, o versículo aqui não está dizendo que Deus não se importa com os lugares que a gente constrói para adoração a Ele. Não é isso. Deus está dizendo assim, que nós devemos ter entender que isso não pode conter Ele, que Ele é muito maior do que isso aqui, e que Deus não entra numa barganha no seguinte: ó Deus, nós vamos fazer uma casa para o Senhor aqui, para adorar o Senhor, e o Senhor fique feliz aí, porque eu vou vir para essa casa de qualquer jeito, eu vou vir em pecado, mas lembra que nós fizemos essa casa para o Senhor, viu? Então o Senhor se agrade dessa casa. Aí Deus vai falar assim: ó, não é bem assim. Deu para entender? Não é bem assim. Porque na verdade Deus não precisa dessa casa. Ele se agradou em fazer presente lá. Mas Deus não se importa com casas, porque o céu é o trono dele e a terra está nos pés. Não se pode comprar Deus. Essa é a ideia. Não se pode comprar Deus com essas coisas. E vai ficar mais claro agora. Olha, vamos caminhar. Versículo 2. Vai ficando mais claro ainda. Porque Deus diz assim: porque a minha mão fez todas essas coisas. Como é que vocês podem construir uma casa para mim se eu fiz todas as coisas? E todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Então, meus irmãos, aqui acrescenta-se mais uma doutrina acerca de Deus. Ele não é só o governador de todo o universo, porque o trono dele está nos céus, a ideia de ele governa todo o universo, mas ele também é o criador e sustentador de todas as coisas. Todas as coisas que existem, eu que criei. Então veja, ele não só governa, como ele é o criador de tudo. E é por isso que ele governa tudo, porque ele criou tudo. Certo? Essa é a ideia. A ideia então é que o Senhor, ao vir habitar na casa,
não fica devendo nada àqueles que a construíram, porque tudo é dele e ele fez todas as coisas. Essa ideia de Deus ficar devendo com quem constrói a casa é muito importante, tá? Porque a ideia é a seguinte, lembra que eu falei? Nós construímos essa casa aqui, esse prédio aqui da igreja de Caraí, Senhor, nós construímos em sua honra, viu? Olha como nós somos bons e seja tolerante conosco, hein? Porque nós estamos aqui todo domingo cantando louvores ao Senhor, tal. Então olha como nós fazemos por teu agrado, como se nós pudéssemos comprar a Deus com essas coisas e viver da maneira que nós quiséssemos. E porque nós consagramos o lugar a Deus, Deus tinha que aceitar. Esse é o ponto. E Deus está falando assim, não é assim. Deu para entender? De outra forma, seria mais ou menos o seguinte: não é porque você vem, eu e você, vemos ao domingo aqui na igreja e cantamos os cânticos e tudo mais, que a gente pode viver de qualquer forma, que Deus vai aceitar. Deus, eu me esforcei, domingo eu estava com sono danado, mas eu levantei da cama arrastado e vim, hein? Olha aí, hein? Aí Deus fala assim, eu não preciso dessas coisas. Nós adoradores é que precisamos de Deus. Nós é que somos carentes, não Ele. Ele não precisa de ninguém. E às vezes nós queremos barganhar com Deus, entendeu? Essa é a ideia. Então Deus não fica devedor de ninguém só porque uma casa foi construída em nome dele, de maneira que essa pessoa poderia viver de qualquer forma, que Deus estava sempre devendo. Você vive mais ou menos, mas afinal você construiu uma casa para mim, você vai na igreja domingo, você se esforça, né? Então olha, eu vou ser tolerante com você. Não. A ideia não é essa. Deus não age assim. Tanto que antes do templo ser construído, você se lembra do que Deus disse por meio de Samuel a Saul? Quando Saul desobedeceu a ordem lá de eliminar os amalequitas, Samuel diz assim para Saul: Deus não se agrada de sacrifícios. E lembra que sacrifícios aconteciam no tabernáculo, né, no lugar do sacrifício, né, e posteriormente no templo. Então, de certa forma, está falando do templo, que é o lugar de sacrifício. Deus não se agrada mais de sacrifícios do que se obedeça a sua palavra, porque o obedecer é mais importante que o perfeito. Então vocês se gloriam na casa, no sacrifício, mas vocês não obedecem. Então não pensam que vocês vão barganhar comigo fazendo uma coisa na igreja, lá no culto, enquanto vocês não me obedecem de semana, porque nessa aí eu não vou cair. Não é assim que a coisa acontece. Essa é a ideia. Esse pensamento você vê muito na literatura brasileira, assim, antigo, né, do sujeito, do coronel que foi uma paróquia e a igreja tem aquilo ali como que ele é uma pessoa boa por causa disso e como se estivesse acima do bem e do mal, né? Você vê muito assim, a literatura acaba refletindo na sociedade da época. No judaísmo, lembra? Judaísmo também, eu acho que é do homem isso. Lembra aqui do texto que fala que eles foram rogar a Deus pela vida do servo, do centurião, e falou: ele é um amigo do povo, construiu uma sinagoga para nós. É mais ou menos assim, nós devemos isso a ele. E na verdade foi a graça de Deus. Interessante, né? Deus faz o que faz ao centurião curando o servo dele, não é por causa de que os amigos dele disseram que ele é merecedor, é porque o centurião creu. Tanto que o centurião diz, né? Eu não sou digno, de recebê-lo. Então, olha, a sua perspectiva é muito legal. Olha só, Anetes e meus irmãos. Os amigos do centurião queriam fazer uma pessoa muito importante, que era merecedora, certo? Só que o próprio centurião diz: eu não mereço nada. Esqueça o que eles estão fazendo, então vamos pôr meredinho. É engraçado, né? Que às vezes as pessoas vêm e te elogiam, né? Te elogiam demais. Eu não sou contra elogio, viu, irmãos? Bajulação é pecado, mas elogio de vez em quando a gente gosta e ser verdadeiro é bom. Mas às vezes a pessoa te elogia muito e na verdade você não é aquilo. Então, que os outros falem bem de você e que você saiba muito bem quem você é. Acho que é a medida certa ali. Tanto que o centurião, eles falaram que eu mereço, mas na verdade eu não mereço nada. E aí Deus vai e cura o... Então é legal isso, né? Mas você vê que essa perspectiva tem de merecedor, de ter feito isso, né? E agora Deus tem que fazer aquilo. Bem próprio da cultura, da sociedade mesmo humana, né? E você vê isso mais em algumas culturas e outros menos, né? Mas você vê sempre, né?
Perfeito. Então, meus irmãos, tudo isso aqui para a gente caminhar, Luci, minha irmã, é o seguinte: ensina duas coisas de Deus, esses primeiros 2 versículos. Qual? A primeira coisa que ensina é o perigo de reduzir Deus ao edifício, ao templo, ao que acontece aqui, como se Deus pudesse ser manipulado, certo? Eu estou em pecado, mas eu vou domingo lá, faço o rito lá, tomo a Santa Ceia e tal, e agora eu apazigo a Deus ali para eu continuar vivendo em pecado. Não acontece isso, não vai acontecer. E a segunda coisa que ensina sobre Deus é o perigo de imaginar que Deus se agradaria de sacrifício sem obediência à palavra dele. Tanto que isso vai ficar bem claro agora, nessa parte aqui, ó, B1, que Deus fala assim, ó, eu não estou olhando muito para o templo, mas eu estou olhando para o homem que está no templo. Isso é muito legal. Eu não estou olhando muito para o prédio, eu estou olhando para o homem que está no prédio, ok? E essa ideia, olha só o que diz a continuação do versículo 2: mas o homem para quem olharei. Então veja, Deus falou assim, ó, a casa não me pode conter, certo? Mas eu estou interessado no homem que está no prédio, é no adorador que eu estou interessado. E ele diz assim: mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Legal esse vídeo demais, né? Eu vou falar para vocês, é por isso que a gente pode ter, às vezes a gente tem a igreja tem poucos recursos às vezes, e é mais humilde naquilo que oferece a Deus, né? Por causa de falta de condições maiores financeiras, mas Deus não se importa com isso. Deus se importa com o homem que está oferecendo adoração. O ponto é o seguinte, irmãos, não quer dizer que se a gente pudesse dar o melhor a Deus, Deus rejeitaria, não é esse o ponto. Por exemplo, vamos supor que uma igreja esteja estabelecida no bairro de elite, e as pessoas são ricas, né, desse bairro, e elas amam a Deus verdadeiramente, e elas querem construir um templo bonito a Deus e oferecer a Deus o que é de melhor. Não há pecado nisso, desde que o coração dos que estejam envolvidos ali seja verdadeiro. Mas não há problema, nem com a pobreza, nem com a riqueza, mas é o coração, é o homem que vai fazer ou não um culto agradável a Deus, e não propriamente a estrutura que ele oferece. Então vamos lá, se tem muito instrumento, se tem pouco, se não tem nenhum, isso em suma não importa muito para Deus, né? Imagina aí Deus, né? Vocês melhoraram, vocês tinham um piano de armário, agora vocês têm um piano de cauda. Muito bem, o culto de vocês é mais agradável agora, com piano de cauda. Certamente a música é mais bonita, visualmente, mas para nós. Porque para Deus, veja, aí que dá um ponto. O que é que, então, vamos jogar fora? Não é esse o ponto. O ponto é que é bom que seja o melhor, mas se quem toca e quem canta não faz de coração, pouco importa. Porque Deus não é comprado por essas coisas. Deus olha o coração. Talvez tenha uma igreja que não tem instrumentista nenhum, mas todo mundo canta verdadeiramente de coração. Deus se agrada. Ele não diz por meio do profeta menor: afasta de mim, a Israel, afasta de mim os seus cantos e as suas liras, não tenho prazer nelas, antes corra o juízo e a justiça. Versículo bonito. E quer dizer que Deus não se importa com cânticos e liras? Claro que Ele se importa, gente. Na Bíblia tem cânticos, salmos, pessoas cantando, só que o ponto é, se não for de coração, não adianta nada. Agora, se for de coração, mais belo fica. Esse é o ponto. Então veja, Deus está preocupado com o homem. E quem é esse homem? É o homem aflito e abatido de espírito. Irmãos, abatido aflito e abatido tem quase a mesma ideia. Teologicamente aponta para o homem que é humilde e que se coloca no lugar mais baixo diante de Deus. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem preciso, bíblico, sobre o homem abatido e aflito de espírito. Aflito e abatido de espírito. É aquele publicano. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? Lembram-se? Que o publicano estava na frente do templo, orando, orava de si para si mesmo, não era nem para Deus.
falava dele, outro desse porque não sou como os outros demais homens, tudo. E o publicano lá no final do tempo, né, não ousava nem olhar para cima, de tanta vergonha, né, de abatimento espiritual, de ver como ele é pecador, batendo no peito e dizendo: ser propício a mim, pecador. Aí a Bíblia diz que o publicano desceu justificado, ao passo que o fariseu não. Então, o abatido e o aflito e o abatido espírito é esse publicano. É o que vem para a igreja dizer: Senhor, eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu não merecia estar aqui. Tem compaixão de mim, transforma a minha vida, perdoa os meus pecados, me dá mais amor pelo Senhor. Aí Deus olha para isso. Mas o homem para quem olharei é um homem humilde, abatido espírito, um homem que reconhece os pecados, que reconhece carecer de mim, que me busca de coração, que ama a minha palavra. E aí vem, né, aquele que treme da minha palavra. E a ideia aqui de tremer, meus irmãos, a palavra hebraica, significa alguém que anseia em obedecer. A ideia de que a palavra faz com que ele trema dentro dele, não é muito de medo, é de anseio de obedecer, de paixão que consome as entranhas, na vontade de mudar a vida dele de acordo com aquilo que ele está ouvindo da parte de Deus. É essa a ideia. O homem que treme diante da minha palavra, um homem que a minha palavra mexe com ele, que ele vê que ele tem que mudar, ele vê que ele não pode continuar como ele está. Aí Deus diz: eu olharei para esse homem. E a ideia de olhar, lembram-se que na ideia de olhar, Marcela e Paulo e Samuel, a ideia de olhar na Bíblia, no Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento, tem a ver com o favor de Deus. Porque lembram-se que quando alguém é desaprovado por Deus, a Bíblia diz que Deus esconde dele o olhar, vira o rosto. Então a ideia de não olhar. Quando alguém é rejeitado, é que nem a pessoa te ofende, né? Você faz assim, né? Você não olha. Mas a ideia de olhar é ter o cuidado, o zelo de Deus, a aprovação de Deus. Então a ideia de que o homem a quem olharei, para quem olharei, o homem que Deus aprova, o homem que Deus tem agrado. Isso aqui é poderosíssimo. Então, aqui, olha só que interessante. Um autor disse isso, eu separei, abre aspas, um teólogo, vendo esse texto, falou assim: o ponto, abre aspas, o ponto aqui é que o santuário de Deus é o coração do homem. Valdir, o templo onde Deus habita e é louvado é o coração do homem, não é o prédio, é o nosso coração. É onde Deus é louvado mesmo, é aqui dentro. E a menos que Deus habite no coração, todo e qualquer santuário edificado é um exercício em futilidade. Deu para entender? Se Deus não habita em nosso coração, no coração de cada um de nós, todo culto que nós prestamos a Ele, nós estamos perdendo tempo. Essa é a ideia. É futilidade. Estamos gastando tempo à toa, porque Ele não está no nosso coração. Agora veja o que esse autor continua falando, que é importante. Eu gostei muito dessa parte aqui também. Não obstante, se disser, presta atenção nisso, por favor. Não obstante, se dissermos que honramos a Deus em nossos corações, porém estamos indispostos em representar essa honra que dizemos ter no coração, através de simbolismo de alto custo, há boas razões para crer que a nossa palavra não passa de mentira. Fecha aspas. O que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte, irmãos, veja só. O que é mais importante? Nós estamos aqui nos gloriando nesse lugar que nós enfeitamos para Deus e tudo mais, vivendo uma vida errada, ou ter o coração diante de Deus correto? Obviamente, como temos visto, ter o coração, né, Guilherme, diante do seu correto. Aí o perigo que a gente passa é o seguinte: qual que é o perigo que a gente passa? É o seguinte, a gente começa a imaginar que o que importa é ter o coração correto e não precisa ter culpa, nem vir à igreja, não é verdade? Porque pode pensar isso, né? Já que Deus não está ligando para templo e tudo mais, então o que importa é estar com o coração, Deus no coração, então não precisa vir à igreja, Deus sabe meu coração, certo? Aí o autor diz aqui: quando um coração diz honrar a Deus aqui dentro, mas não se preocupa em pagar os custos disso, de ir na igreja, de estar reunido com o povo dele, aquela palavra que ele diz é mentirosa. Porque quem se comprometeu naquilo que é maior, se comprometerá também no que é menor, certo? Eu digo que amo a minha esposa,
e digo que ama. Aí as coisas menores, Paulo lava aquela louça lá, não vou. Então, que amor é esse? Que diz amar, eu daria a minha vida por você, mas lavar a louça por você eu não quero. Não tem um negócio desse? Ó, eu estou pronto, se eu pudesse, a gente fala, né, uma vez eu vi, acho que eu lembro, a gente brincou. Falou assim, os maridos falam, né? Se eu pudesse, eu dava a lua para você. Só fala isso porque sabe que não pode, né? Se eu pudesse, eu daria a lua por você. Mas como não pode, fica nessa. Mas eu não quero a lua, não, porque você vai lavar a louça. Me ajuda aí. Deu para entender? A ideia é, quem se compromete com o maior, é claro que o menor está incluído. Então veja, eu sei que Deus, Ele não está preocupado a princípio de uma instância com o templo, mas com o meu coração. Mas é no templo que Ele é louvado e o meu coração também se expressa na adoração a Ele em comunhão? Então por que eu não vou? Entendeu? Então, quando alguém diz assim, eu honro a Deus no coração, mas eu não vou na igreja não, porque Deus não se importa com isso. É bem provável, se não certo, de que ele está mentindo, ele não honra nada. Ele está usando isso como desculpa para não se comprometer. Ok? Até porque a Bíblia é clara na questão da congregação dos justos. Fala que o crente tem que congregar e não abandonar a congregação. E Deus ama a reunião do seu povo, a ponto que diz o Salmo que ali o Senhor derrama a sua. Então pronto, irmãos. As duas coisas estão juntas. Não é nem 8 nem 80. São as duas coisas. É estar no lugar certo, de coração certo. Esse é o ponto. Certo? Vamos lá. Ponto A2 aqui. Temos aí 15 minutos. Aí. Vamos lá. A casa, então, por que a casa não cumpre automaticamente uma função aceitável? A ideia é a seguinte, Ledir, por que não basta eu vir para a igreja domingo? Por que não basta? Aí o que Deus fala? Aí Deus vai explicar por que não basta, olha só. O que imola um boi é como que comete homicídio. O que sacrifica um cordeiro, como que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação, né, uma oferta de cereais e tudo mais, é como que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como que bendiz ao ídolo. A ideia é a seguinte, irmãos, é que é possível, a ideia do texto é o seguinte, é possível você ser meticuloso na religião e ainda assim correr em culpa. Por exemplo, é possível um pastor preparar um sermão e vir pregar na igreja domingo e esse pastor está em pecado? É possível? Possível? Possível, não é? Certo? Então veja, o fato dele estar pregando o sermão não diz nada, não é automaticamente redentivo. Porque ele está pregando o sermão, ele é um homem santo. Pode ser, pode não ser, depende de como ele vive, do coração dele. Daí essa ideia de aquele que imola um boi, por causa de viver de maneira errada, é como se cometesse um homicídio. A ideia aqui é de apresentar um outro corpo, né? Imola um boi e comete homicídio, ou seja, apresenta um cadáver. Então a mesma coisa, por exemplo, quando uma pessoa que tem coração em pecado quer oferecer uma coisa santa, o santo vira abominação. Essa é a ideia. O santo é abominável. Então a mesma coisa, aquele que sacrifica um cordeiro é como que quebra o pescoço de um cão. Por que quebra o pescoço, né? Porque lembra que os cordeiros eram mortos pela nuca, né? Quebrava-se o pescoço do cordeiro para sacrificar. Mas lembra-se que o cão é imundo. Então você não apareceria no templo, lá diante do sacerdote, com um cachorro, que era símbolo de imundícia, né? Na literatura hebraica e judaica. Lembra que os cães não herdarão o reino dos céus. Aí Paulo vai falar dos falsos obreiros como cães, eles são cães. Então cães é a ideia de impureza, de coisa errada. Então a pessoa vai oferecer um cordeiro, chegar com um cachorro, o cachorro é imundo. Então, e aí veja mais, o que oferece uma oblação, que é aquela oferta de cereais, como sangue de porco. A gente sabe que porco era um dos animais considerados na dieta judaica e nos ritos religiosos como impuro. E o que queima incenso é como quem estivesse louvando a um ídolo. Então a ideia é o seguinte, quando eu venho na igreja, a ideia é essa, quando eu venho na igreja cantar, louvar o Senhor, oferecer o dízimo, tomar da Santa Ceia, essas coisas próprias do culto, e venho em pecado, sem te arrepender, aquilo é imoral para Deus, aquilo é abominação para Ele, mesmo que seja meticulosamente de acordo com o rito. Então lá na igreja é direitinho, a gente faz todos os eventos, lá não tem dança, lá não tem nada, é tudo direitinho. Que bom que é, mas não diz tudo.
Porque se meu coração não estiver naquilo, é abominável para Deus. E é mais abominável ainda. Era preferível que eu nem estivesse lá, né? Se eu não estou corretamente, né? Na verdade, né? Porque eu estou blasfemando coisas santas. Né? Então veja, eu dou esse exemplo, né? Já falei dizendo, mas eu achei muito próprio, né? Que tem a ver com a aliança de Deus conosco, né? O marido que está traindo a sua esposa e aí ele passa a tarde com a amante dele, aí ele está chegando em casa para ver a esposa, aí ele, para não dar muito na cara, passa numa loja de flores, algo assim do tipo, dessa natureza, e compra um buquê e leva para a esposa. Aí chega na casa dela e fala assim, olha, meu amor, eu te amo, porque ela... Aquilo ali é vil, mano. É vil. Mas é um buquê, alguém fala, mas é um buquê de flores, não é verdade. Mas é vil. Se ela descobrir, então, pega o buquê, taca no rosto, por quê? Porque você tem coragem. Você viu? Aquilo que em si era bom, era nobre, se tornou vil. Essa é a ideia. Quando nós vemos adorar Deus com o coração cheio de pecado, aquilo que é nobre, aquilo que é santo, se torna vil para Deus. Porque está misturando santidade com imoralidade. E Deus não suporta, a Bíblia diz. Deus não suporta reunião solene com iniquidade. Tem um versículo que diz: o Senhor não suporta reunião solene com iniquidade. Então, o que eu quero dizer, Rebeca, Bárbara, Débora, é que culto é uma coisa muito séria. A gente pode cair na tendência de achar que é normal vir para o culto, porque a gente vem sempre. E esse é o perigo. Como a gente está acostumado a vir sempre todo domingo, né, liturgia, a gente acaba acostumando, acha que é no automático. Mas não é. Deus está olhando, Deus está julgando, Deus está aprovando, Deus está abençoando, Deus está condenando na hora do culto. É algo muito sério. Muito sério. Seríssimo, a coisa mais séria do mundo. Então é isso que Isaías está dizendo aqui, que Deus está falando. Olha, a casa, estar na casa, não cumpre automaticamente uma função aceitável, só porque está o culto lá, que Deus aceitando tudo. E agora, para terminar, o que acontece? Se Deus, olha só que interessante, se Deus olha para aquele que treme diante da sua palavra e aprova esse homem, os que rejeitam a palavra dele também serão rejeitados por Deus. Então, no culto, quando tem a adoração, Deus está olhando para cada homem, para cada um de nós. Aqueles que creem, que estão de coração, são aceitos, e o culto deles é aceito. Mas os que não creem e rejeitam a palavra do coração são rejeitados também. Lembra como Caim e Abel, né? Caim e Abel estavam prestando ambos um culto, uma oferta, mas um foi aceito, o outro foi rejeitado. No culto, um foi aceito, o outro foi rejeitado. Então, isso vai acontecer sempre. Deus vai olhando os homens e vai aceitando a adoração de uns e rejeitando a adoração de outros, porque a adoração de outros é falsa. Então a pergunta é: a minha adoração é verdadeira? Quando eu chego na igreja, eu chego depois de uma semana vivida com Deus, de arrependimento, fé, vitória espiritual, ou eu estou carregado de pecados e acho que posso vir adorar Deus de qualquer jeito? Essa é a ideia. Então, terminando aí, a parte final do 3. Como esses escolheram os seus próprios caminhos, esses que misturam o rito solene, santo, do culto com impiedade, esses escolheram os seus próprios caminhos. Eles acham que não tem problema fazer isso. A sua alma se deleita nessas coisas, nas suas abominações. Assim eu lhes escolherei o infortúnio. É interessante essa ideia de escolher, né? Olha só, veja só. Eles escolheram esse caminho. Qual caminho? De viver nas coisas santas impiamente. Eles escolheram. Deus não chama ninguém ímpio para viver na casa dele e continuar ímpio. Deus chama a conversão. Mas eles escolheram vir assim mesmo sem se arrepender. Aí Deus fala assim: pois eu vou escolher o infortúnio deles. Eles escolheram esse caminho? Pois eu escolherei a desventura deles, o terror deles. Eu vou escolher a destruição para eles, porque eles escolheram esse caminho. É porque, veja, é verdade, né, irmãos? Nós somos repetidas vezes na igreja advertidos: olha, devemos vir arrependidos, né? E aí, quando a gente
decide não, é porque ele está escolhendo. Não quero, vou continuar pecando. Então Deus diz, eles escolheram esse caminho, então eu também vou escolher um para eles também. E aí diz, eu escolherei o infortúnio, e farei vir sobre eles o que eles temem. Essa promessa é terrível. E farei vir sobre eles o que eles temem. Eu vou dizer a vocês, uma vida de não arrependimento, uma vida vivida em pecado, é a vida mais terrível e desgraçada que alguém pode ter. Sabe por quê? Por diversos motivos, mas um especial que tem a ver com isso aqui. É que a pessoa, ela sabe que Deus vai julgar ela. Ela não sabe quando, mas ela sabe. E ela fica como diz Hebreus, nessa expectativa terrível de juízo. Ela não sabe quando, mas ela sabe que a mão de Deus vai vir. Então a ideia de Deus trará sobre eles aquilo que eles temem. Porque o ímpio, ele vive, mas ele vive com medo. Ele vive com medo. E ele sabe que um dia aquele medo que ele tem vai se cumprir. Essa é uma vida miserável. Essa é a pior das vidas. De você viver sob a ameaça de um juízo que uma hora virá. Uma hora vai bater na porta lá da sua casa. Essa é uma vida miserável. Um caminho que Deus dá é muito melhor para o pecador. Qual que é o caminho? Viver arrependido. Viver na dependência de Deus, confiando no perdão dele e na graça dele. Esse é o caminho melhor. Esse é o caminho da paz. É o caminho de Cristo. É o caminho da aliança com Cristo, de que perdoa meus pecados. E quando eu vou a Ele em perdão verdadeiro, Ele me perdoa em arrependimento verdadeiro. Esse é o caminho da paz. Esse é o caminho que salva. Esse é o caminho que a ninguém traz pesar. Mas o caminho fora disso, fora de Cristo, é um caminho de miséria, é um caminho de medo a vida inteira. Eu ia ler um verso aqui, mas para o nosso tempo não vou ler. Mas é Provérbios 10, 24, que é aquilo que o ímpio teme virá sobre ele. Né? E aí, por que tudo isso, irmãos? Por que Deus vai fazer vir sobre os que o rejeitaram aquilo que eles têm? É culpa de Deus? Deus é mau? Deus é injusto? A gente está cansado de saber que não. Por isso que eu falo, irmãos, ninguém pode trazer miséria sobre a nossa vida, a não ser nós mesmos, né? Com as nossas escolhas, não é isso? Ninguém pode fazer mais mal a você do que você mesmo. Certo? Porque Deus a ninguém traz pesado. Se nós ouvirmos a voz de Deus, tudo irá bem. Não é o que Deus já falou para para Caim? Não é o que Deus falou para Caim? Não é verdadeiro que se procederes bem, serás aceito? Faz o que é bem, faz o que é bom, escolhe o bem e você será aceito. E tudo te irá bem. Por que você insiste em escolher o mal? Essa é a ideia. Essa é a pergunta que Deus faz para nós, é um desafio, né? Por que você insiste em escolher o mal? Vai acabar mal. Você quer viver? Quer ter paz? Escolhe o bem. E Deus ainda fala assim, né? Lá em Deuteronômio: eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus, como se não bastasse, diz assim: escolhe a vida. Porque Deus poderia ficar calado, né? Ó, eu te proponho bênção e maldição, vida e morte, e ficar lá, esperando. Deus é tão bom que diz assim: querido, escolhe a vida. Escolhe a vida. Todos somos nós se não ouvirmos a palavra amorosa de Deus e bondosa e nos conduzir à vida. Mas por que Deus então vai julgar esses homens? Ele vai dizer aqui no final, versículo 4: porque clamei e ninguém respondeu. Veja como Deus é bom, né? Falei, mas eles são maus e não escutaram, e fizeram o que era mal perante mim, e escolheram de novo. Escolheram aquilo em quem eu não tinha. Essa ênfase a gente sabe que a Bíblia, vou terminar aqui, a gente sabe que a Bíblia, ela fala de soberania divina, né, e responsabilidade humana. E essas duas doutrinas não são excludentes, né? Elas se completam, porque a Bíblia é clara quando fala que Deus é soberano, que Deus escolhe para a vida. Mas a Bíblia também é clara quando fala que nós somos responsáveis. São duas coisas que têm que andar paralelas, que nem a Bíblia apresenta. Eu e você não precisamos ficar tentando encaixar elas. Creia em ambas. Deus é soberano e eu sou responsável. Tudo que acontecer comigo faz parte do decreto secreto. E ao mesmo tempo, tudo que acontece comigo foi porque eu quis que acontecesse. Eu escolhi. Quando alguém peca, Deus não está obrigando ninguém a pecar. Eu peco porque eu quero pecar. É isso que acontece. Na prática, você sente alguma
pressão espiritual de você não querer ver uma coisa que você não pode ver, ou ir para um lugar que você não pode ir, ou falar, ou ouvir algo que você não pode ouvir, mas tem uma pressão espiritual não, você faz normalmente. E é isso mesmo, porque você é um ser responsável. Ao mesmo tempo, de maneira misteriosa e gloriosa, que só Deus sabe fazer, porque Ele é Deus, Ele dirige todas as coisas. E as suas escolhas e as minhas responsáveis cooperarão com o plano dele. E aí, meu irmão, não me pergunte como. Mas é o que Deus diz. E a palavra dele é verdadeira. E é isso mesmo que acontece. Há uma harmonia entre soberania e responsabilidade humana. A gente viu isso no último domingo, quando a gente pregou em 1 Reis, lá no texto que fala dos 3 reis, lembra? Elá, Zinri, Onri. Lembra que quando Zinri chegou para matar Elá, lembra o que ele estava fazendo? Ele estava se embriagando, ou seja, há uma harmonia perfeita entre soberania divina, que mandou Zinri lá, para a responsabilidade humana. Elá tinha que morrer mesmo, um rei beberrão. Você não vê um justo morrendo de forma desonrosa. Até Sansão, que foi o mais fraco dos justos, depois de mim, obviamente, morreu de forma honrosa, cumprindo a vontade de Deus. Você nunca vai ver um justo morrendo de forma desonrosa. Por quê? Porque soberania divina e responsabilidade humana não sempre juntas. Você vai ver os pecadores que não se arrependem serem envergonhados. Aí você verá bastante. Então que essas coisas nos ensinem acerca da nossa responsabilidade. Eles escolheram esse caminho. Lembra lá, né? Jesus diz assim, a Bíblia fala, né? Jesus reafirma, tudo que um homem planta, ele colhe. E esses dias eu estava ouvindo um livro, né? Que era um audiobook. E estava falando lá, olha, o que você planta é opcional, mas o que você colhe é obrigatório. O que você vai plantar é opcional, você escolhe, mas o que você vai colher, você não escolhe. Você vai colher o que você planta. Então, se nós plantamos obediência a Deus, temor, confiança em Cristo, fé, descanso nele, o que a gente vai colher? Glória, paz, incorruptibilidade e honra, é o que a gente vai colher. Mas se a gente plantar desobediência, rejeição, dureza de coração, o que vai colher é morte, vergonha. Deus nos propõe escolhas aí. Vou terminar aqui, ó. O que nós aprendemos hoje? Aprendemos 3 coisas. Primeiro, Deus tem seu olhar para o coração dos homens. Deus não está muito preocupado com, né? Ele veja, isso ele considera, mas em última instância, ele está preocupado com o tempo, ele está preocupado com o homem. Ele se agrada de nós cuidarmos do lugar do coração, cuidarmos bem dele. Mas o que mais importa para Deus é o coração do homem. Segundo, ritos cultos sem sinceridade e fidelidade de coração é abominável. O problema, lembre-se aqui para terminar, o problema não é o rito, o problema é o coração, gente. Também precisa abandonar o rito, né, gente? Não é jogar água suja com o bebê junto, né? Não precisa fazer isso, né? Que alguns fazem, né? Já que Deus está preocupado com o coração, vamos acabar com esse negócio de culto. Não, gente. Deus estabeleceu o culto, ordenou para que nós cultuássemos juntos. Mas Ele também ordenou que fosse um coração sincero. Uma coisa não exclui a outra. Certo? Ritos cultos sem sinceridade e fidelidade de coração são abomináveis a Deus. E por fim, o homem que tem a aprovação do Senhor é aquele homem, como diz a Bíblia, que treme diante da palavra dele, assim, ceia e obedece. Esse é o homem que tem a aprovação de Deus. Veja, não é um homem perfeito, né? Perfeito ninguém é, mas é um homem que sinceramente quer obedecer a Deus, quer se esforçar para isso, e se esforça, e procura fazer. Esse conta com favor divino. Apesar de suas limitações, certamente nós temos, né? Nós todos temos, mas Deus está a favor dele, Deus se agrada do esforço que ele faz, e da sinceridade com que ele se esforça. Que Deus abençoe. Amém.